levar nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus força e proteção, que nos inspire a mais uma oportunidade nessa semana, nesse nosso encontro, buscando o estudo teórico, a melhor compreensão dos fenômenos e dos assuntos abordados no Evangelho de Jesus, que possam clarear, né, elucidar nossa mente para o que é o grande propósito, de melhor a gente compreender a vida, melhor compreender a espiritualidade, melhor conviver com as pessoas e compreender melhor o fenômeno humano. A Jesus, ao Pai, a todos os espíritos superiores, a todos aqueles que nos atendem, nos inspiram, ligados à Casa Lucas de Assis, a todos os nossos mentores, amigos espirituais, a todos que possam se congregar a este ambiente, no ambiente da residência de cada um, e a todos aqueles que venham a nos assistir oportunamente e possam meditar, abrindo a sua alma, abrindo a sua mente à espiritualidade superior. Que assim seja. Estamos abordando, então, na obra Entre a Terra e o Céu, nós vamos hoje para o capítulo 15, né, o 15º, Além do Sonho. Nos capítulos anteriores, essa história ela vem se encadeando com uma série de personagens que se repetem e que vão trocando sua personalidade a cada encarnação. É muito interessante que vários fatos, a gente vai até rememorar para não ficar em situações isoladas, de que no último encontro, na última semana, a gente viu que o Leonardo ele teve um encontro espiritual com a Antonina desdobrada do seu sonho, que era a sua ex-esposa, né, em encarnação anterior, na época de 1870, por ali, no período da Guerra do Paraguai, em que ela era a personagem Lola, Lola Ibahuri. E ela, então, nesta encarnação presente que estamos aí analisando, ela é neta do Leonardo, que havia assassinado aquele que a desposou, ou seja, o Esteves, o Esteves, que era um colega do Leonardo, que havia traído a própria mulher do Leonardo, né? E teve um relacionamento com ela, e ele, na realidade, ele não se vingou naquele momento e, oportunamente, quando teve a oportunidade, ele praticou um homicídio, matando, envenenando esse colega dele, que é chamado Esteves, que ele, então, neste recinto do encontro do Leonardo com a Antonina, desdobrado pelo sono, né, a Antonina, é atraído psiquicamente àquele ambiente e ali se dá o encontro que a gente analisou semana passada. E o próprio Leonardo, ele queria, para aliviar a sua autoobsessão, o seu remorso por ter praticado aquele crime, ele de todas as formas tentou sempre a justificativa para compensar o erro cometido, mas não conseguia, jamais conseguiu, né, trair a si própria, a consciência que o ocupava. E aí ele chama para um duelo esse Esteves, que é atraído por evocação, os espíritos são atraídos por evocação, qualquer um de nós pode atrair um espírito, não quer dizer que ele venha até nós, não quer dizer que ele vá se ligar psiquicamente a nós, mas podemos invocar um espírito. E ele foi evocado para aquele ambiente e também desdobrado, o Esteves estava encarnado, já está com uma outra personalidade nessa encarnação, dormindo veio até o ambiente. Então vejam só que coisa curiosa. Em espírito, o Leonardo tem um encontro com a Antonina encarnada desdobrada e o Esteves encarnado desdobrado por indução, ou seja, ele foi psiquicamente atraído, e nós vamos ver até as causas que ele foi atraído àquele ambiente, e ele acaba tendo esse encontro, foi um encontro difícil, né, de cobrança do Leonardo, que já havia cobrado muito a Antonina pela traição dela, e o ódio que ele demonstra em relação ao Esteves. E o Esteves é atraído àquela situação, a gente vai entender também por que o Esteves vai passar a ter também esse sentimento
uma culpa, por um lado, e por outra, ele acaba tendo a lei de causa e efeito contra ele em situação do presente dele nesta encarnação. O Clarencio, a gente viu que ele interveio para que o Esteves e o Leonardo não tivessem um atrito, uma briga, uma contenda, né, naquele ambiente, e pediu auxílio de dois socorristas que encaminharam o Leonardo a uma outra área lá de restabelecimento e pediu que o Esteves se mantivesse ali até que ele retornasse. E aí eles retornam depois do acoplamento da Antonina ao seu corpo físico, e vimos também que a Antonina, quando acorda, ela tem o sentimento de um pesadelo. E foi assim que se explicam, às vezes, muitas vezes, os nossos sonhos, as nossas situações, que a gente já tem, inclusive, vai ver hoje mais uma situação com o próprio Esteves. A gente não pode se esquecer que essa obra, Entre a Terra e o Céu, que foi, né, organizada e passada pelo André Luiz, todas essas obras têm a coordenação do Emmanuel, né? Porque o Emmanuel funciona como um médium do Altíssimo, né? Do alto. O Emmanuel, nesse prefácio, a gente até estudou na primeira parte, né, lá no início do livro, ele coloca bem claro que os personagens que vão se revezando nessa obra Entre a Terra e o Céu poderiam facilmente se incluir na vida de cada um de nós, com as suas peculiaridades, né? Então, essas situações que a gente está vendo, sono, sonho, desdobramentos, reencontros de passado, presente, compreensão de por que a gente está enfrentando determinada situação, muitas vezes isso acontece durante a noite e também, como acontece na obra, está bem estabelecido, o próprio mundo espiritual amigo, ele vai ele vai propiciar que haja um adormecimento desse campo mental para que a gente não acorde sabendo objetivamente todas as coisas que nós íamos nos atormentar. Mas o que é necessário, que vem na forma de mensagem, isso é que se preserve. E por isso que nas primeiras horas, quando a gente acorda, os primeiros, né, pelo menos isso, cada um pode dar a sua experiência, mas a experiência que eu tenho é de alguns minutos, algumas primeiras horas, a gente se lembra dos sonhos. Mas talvez fragmentos que ficam durante o dia, a gente volta, venha a se lembrar, mas ficam bem fragmentos mesmo. Mas nas primeiras horas, a gente se lembra e aí começa a fazer. O grande objetivo do sonho, o que é o sonho? É a lembrança do sono, nada mais que isso. Não lembrou do sono, não sonhou, ele vai dizer que não sonhou, fez, não, o desdobramento ocorreu igual. O que se lembra, a gente chama de sonho. E esses fragmentos na figura do sonho, que são situações que nós vivenciamos durante a noite, não significando que nós vivenciamos aquilo ali como um personagem. Nós podemos ter, durante a noite, pensado em coisas que ocorreram no passado. Tem isso que a gente às vezes não agrega, né? Acha assim, eu tive um sonho com isso, com aquilo. Então, eu fui, teve. Não, não teve. Não necessariamente teve. Teve ou uma conversa, ou um acesso a uma informação, e pensou sobre aquela informação e trouxe no acoplamento para o estado de vigília, se lembrar fragmentos daquilo que ocorreu. A gente vai ver hoje também com esse o Esteves, que a gente vai ver que também ele teve o seu desdobramento e ele vai contar fragmentos à luz da impressão que ele teve, e não necessariamente o que ocorreu, que a gente vai ver até nesse capítulo, mais um pequeno capítulo com uma grande mensagem, né? Então, nós vamos ver esses personagens, nunca esquecer assim, que a questão já começou a ter esse envolvimento tanto do que começou com aqueles desencarnes daquelas crianças, naquele Júlio, que era o filho da Odila, com o Amaro, a gente vai ver um personagem que ressurge hoje, o Amaro, que depois teve um segundo casamento com a Zumbira, e a Zumbira foi perseguida, ela está sendo perseguida pela Odila, né? Principalmente em desdobramento, principalmente durante a noite. A filha do Amaro,
encarnada a Evelina, que orava pela Odila, lembra daquela oração que ela fazia para a Odila? Não chegava até ela, porque ela foi refratada para um outro objetivo para quem pudesse atendê-la, porque a Evelina, né, com a fé dela, com uma elevação espiritual, clamava pela mãe que não tinha nem condição nenhuma de ajudá-la, né? Então a gente aprendeu sobre a oração refratária e também o personagem que adiante vai aparecer. E, por outro lado, essa da Antonina, que foi a Lola Ibarruri, né, e lá naquela época, na relação dela com o Leonardo, né, e aí tem o sentimento dela, né, que ficou retraído, que logo ele foi assassinado, o Esteves, e que aí o Esteves agora ressurge a partir, vejam só assim, a invocação que o Leonardo fez ao Esteves serviu para que todo o desfecho de toda essa história que a gente pudesse até, inclusive, em auxílio ao próprio Esteves, né? E aí, então, nós vamos partir para a leitura, então, que a gente já vai comentando. Tornando a Esteves, Clarence ofereceu-lhe o braço amigo, ou seja, o Leonardo foi encaminhado, né, e por aqueles dois socorristas, ficou ali o Esteves esperando até que retornasse o Clarence lá do acoplamento da Antonina. Tornando Esteves, Clarice ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar a sua afetiva manifestação, no passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição. O inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao conchego doméstico em espírito ainda. Vamos atentar sobre isso. Ele está desdobrado, ele está em espírito, que o corpo está dormindo na casa dele, ele está naquele recinto da casa de Antonina, que para ele tem, né, um significado até não bom, porque o ambiente até era um ambiente pequeno, de pobreza ali, que estavam os filhos, era um quarto só que dormiam todas as crianças, coisas, e o espírito do Leonardo ali. Então houve ali aquele conflito, aquele reencontro ali que não teve uma boa impressão para ele espiritualmente, mas ele demonstrou uma piedade pela Antonina. Então ele se relembrou ali e tinha um sentimento por ela de um determinado carinho. Seguimos-no a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam dirigentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas, né? Em breve tempo, o rapaz seguido de nosso grupo estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Em breve tempo, o rapaz, olha aqui, ele está indo para casa. O rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Como é que foi? Se foi a pé, foi, estacionou e tal. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5 horas e 30 minutos, quer dizer, da final da madrugada, da noite, né? Embatucado, o moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior do prédio, a residência dele. Entramos. Em momentos rápidos, achamos-nos diante dele que se esforçava para reaver o corpo físico. Ou seja, em desdobramento, saiu do corpo, teve aquele encontro que não foi bom para ele, uma sensação pesada, densa. Dali ele sai, volta para casa, ele fica sobrevivido, se voltou a pé, a coisa não foi volitando, nem tem essa faculdade, não nada, e aí veio, se foi locomovido ou foi encaminhado com auxílio de alguém que não é descrito ali, todas essas interrogações ficam, mas voltou para casa e teve que fazer um esforço para reaver o corpo físico, para voltar para o corpo. E se voltar para o corpo, ele não é consciente. Nós não voltamos, eu estou aqui sonhando, agora. Claro, conforme for o espírito, né, o aprendizado que tenha, né, e essa locomoção que sai, tá, sabe, tem consciência de si. Estou encarnado e vim aqui em espírito fazer tal coisa. Mas não, nesse caso, e em boa parte dos casos que ocorrem no desdobramento,
ele é uma lei da atração, ele tem uma necessidade a retornar, e quanto que vai retornando, o espírito vai ficando mais sonolento, sonolento quando vê está atraído. Pode ser um processo mais rápido, né, seria mais suave ou mais abrupto, né? Então, essa variação vai ter. No caso dele, ele estava com a sensação de ter que voltar sonolento ao seu corpo e foi de uma forma abrupta. O ministro, sem molestá-lo, amparou afetuosamente. Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural no corpo já. Mantia-se em suave modorra, quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para 6. Então, na realidade, ele tinha que 5h30 que voltou ao corpo. Já tinha 6 e pouco da manhã, vai tocar o despertador e acordar. Aí é aquela sensação, né? À noite, o desdobramento, nosso sonho. Não foi bom o encontro espiritual, não importa o porquê. A gente volta para o corpo. Aí tem a sensação inversa daquelas que quando a gente tem bons sonhos. A gente viu até da Antonina ali, que volta para o corpo, teve lá um pesadelo. Mas um dia, 2 antes, ela teve aquela visita espiritual naquelas colônias lá e teve um encontro com o filho dela, o Marcos. Quando acordou, sensação maravilhosa. Essa, quando ela vai acordar agora nessa manhã, não vai ser nada bom, assim como o Esteves. O rapaz esfregou os olhos, a carantoinha amarrada, quer dizer, a cara dele, né, de mau humor, guardando a impressão de um mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que o minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome, o cartão dele, Mário Silva, enfermeiro. Ou seja, o Mário Silva, enfermeiro encarnado que dormiu, que desdobrado teve aquele encontro com o Esteves do passado, lá naquela contenda com Leonardo, ele encarnado também é enfermeiro e agora tem a personagem, ou a denominação de Mário Silva, enfermeiro. Continua enfermeiro naquela encarnação, com essa encarnação que ele está hoje. Hoje eu digo assim, o episódio dessa época do livro. Então, o Mário Silva, que agora é esse personagem que a gente passa a ser, é o Esteves reencarnado. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo ontem Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo na sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lhe por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações de higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada: onde esteve essa noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Ou seja, a mãe olhando, conhece o filho, tá, aquela coisa. Quando ele não acorda bem, todos, até os animais domésticos percebem, né? Até já se afastam. Tudo, se está bem, o humor, isso a gente, mentalmente, a nossa energia fisionômica, ela é impressionante. Ela traz traços, nada melhor do que uma própria mãe para conhecer o filho. No caso dela, percebeu a carranca dele, aquela coisa, né? Aquela sensação pesada. E ela pergunta como é que foi a noite dele. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gesto expressivo entre os goles do café, notificou: sonhei que alguém me chamava à distância em voz alta. E acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Ou seja, veja só a questão espiritual. Ele foi invocado, quer dizer, foi chamado, né? Psiquicamente foi chamado. Entiou o espírito. Veja só, até tem uma obra, uma dessas aí do Inácio Ferreira, eu acho que foi um dos primeiros também livros dele lá, os primeiros 4, 5. Ele, quando estava no consultório dele,
ele disse, aí ele estava concentrado, né? Aquela coisa, pensamento longe, e começou a ouvir Inácio, Inácio. E ele se concentrou, Inácio, Inácio. Era uma pessoa aqui no mundo dos encarnados que havia já lido as obras dele. Era espírita por adesão, assim, né? Começou a ler, se simpatizou com o espiritismo. E ela estava com problema dela, e ela estava pedindo auxílio. Eu não sei, eu não me lembro se era uma questão envolvendo uma filha dela, ou alguma coisa de saúde, alguém que ia desencarnar. O que me chamou a atenção, que eu gravei, foi que ele estava no ambiente, no mundo espiritual, lá em Uberaba, no Hospital dos Médios, lá, no duplo, logo acima de Uberaba, e ele ouviu alguém Inácio, alguém em oração que estava pedindo auxílio para ele, para fazer uma coisa que até depois ele disse, que não tem nem mérito para isso, mas que, né, como toda invocação, tem que ser atendida, até alguma coisa foi feita para aquela senhora. E ele ouviu o clamor do pedido de auxílio. Eu vejo, quando a gente faz isso, aí tem pessoas que, tem pessoas, muita gente faz isso, né, de pedir para os seus afetos que desencarnaram. Pede para o pai que já morreu, pede para a mãe, para a tia, para o avô, sei lá quem, que tenha uma ligação afetiva e equivocadamente a gente às vezes acha que esse espírito tem a condição de nos ajudar. Claro que ele vai fazer o possível com as suas imperfeições, e às vezes até de uma forma rude, às vezes não tão como deveria agir, mas ele é atraído psiquicamente àquele ambiente, não quer dizer que ele vá para aquele ambiente, às vezes até vai mesmo, ou já está, ele pode já estar ali, e essa invocação, ela gera um desajuste psíquico que passa a interferir na energia do próprio ambiente. E essas invocações, elas acontecem. Quando ele diz assim, vou pedir para o fulano, tem que pedir para o espírito que esteja em equilíbrio, que em nome do alto vai agir a nosso favor. Em geral, quanto mais nobre, mais fraterno, mais elevado, menos vai se identificar. Não significa, é esse ou aquele, é personagem. Tanto é que não são visíveis aos nossos olhos e eles não têm quase nenhuma questão disso, mas vão agir em nome do Altíssimo, em Ô, nome de Jesus, Francisco, de Deus e assim por diante. Pode falar. sempre que a gente tenta conversar com algum espírito, nomeando ele como se fosse uma oração, necessariamente eles vão nos escutar, mesmo que não venham ao nosso encontro, ou que, enfim, não seja possível. Necessariamente eles vão nos escutar ou sentir aquela vibração do chamado, tu acha? E sim, escutar nem sempre, né? Nem Sim, sempre. Vou invocar qualquer espírito, ele vai escutar daqui que eu estou. sim. Não tem nem essa condição, nem esse aprendizado. Mas, assim como nós estamos aqui no dia a dia e do nada nos vem um pensamento de alguém, até que já foi, da mesma forma eles lá, onde estiverem, acreditando ou não que estão mortos, acreditando ou não, vão ter aquela sensação. E essa sensação ela vai se dar de uma forma mais direta se ele estiver lá em estado, esse estado que eu falei do Inácio, ele estava absorto, sabe? Aquela coisa desdobrado, desdobrado, essa linguagem que a gente faz ali numa corrente mediúnica, desdobrando os médiuns, né? Alguns ficam só desdobrando o estalinho e nem sabe o que tá acontecendo. Está dando um comando de um afrouxamento mental. A gente aí capta essa inconscientemente, não é agora eu vou captar a onda, não, tá mais suscetível a receber essas impressões. Então, boa parte dos espíritos vão ter a impressão, outros até podem ouvir, outros, sem perceber, vão ser atraídos ao ambiente, porque a força mental é tão forte, porque essa coisa de dizer assim, a força mental dos espíritos encarnados e desencarnados. O poder espiritual do encarnado
é tão ou mais potente do que o poder espiritual dos espíritos desencarnados em relação a nós desencarnados, onde eles estiverem. Essas evocações, elas funcionam muito mais do que a gente imagina, muito mais, né? E é a mola mestra da oração, né? O que a gente faz com a oração nada mais é do que invocar. Agora, o que a gente faz uma oração sadia? Nós não atraímos o espírito de quem a gente quer orar, a gente manda a luz. Ah, vou orar para o meu pai que já foi, a minha mãe, a minha avó, sei lá quem for. Vai mandar luz e não vai atrair. Onde estiver o espírito, ele vai sentir aquela luz. Ah, estou vendo o feixezinho de luz. Não significa isso. A gente pode ver, tem um exemplo, eu já disse isso várias vezes, nas Memórias de um Suicida, lá da Ivone da Amaral Pereira. Ela lá embaixo, o que, que é aquele, o Camilo Castelo Branco que cometeu suicídio, aquele escritor português lá, que é a história do livro, tem, né, um personagem, e é real isso, e ele, o tempo que ficou no Vale dos Suicidas, ele, de tempos em tempos, sentia um alívio que parecia que vinha um feixe de luz, como se fosse uma fresta de sol. Frestinha, e ele depois foi descobrir, e aí claro que aí os orientadores, depois aí o estudo todo, a própria obra, que era uma oração de uma tia dele que jamais esqueceu das datas significativas, que era o aniversário dele, era a época do Natal, que era no seu, o aniversário do desencarne dele, que ela orava para ele, e essa oração era tão direcionada que ele recebia lá embaixo, no Vale do Suicídio, que, com um feixe de luz que aliviava bastante para ele. Isso ele marcou bem, porque foi um dos momentos de persistência, né, periódica, de que ele recebeu essas emanações boas e ele depois procurou saber o que que era, e aí foi esclarecido que aquilo ali era a tia fulana que sempre orava por ele, oração sincera e fervorosa, né, aquela coisa das orações. Como essa da Evelina aí, quando era a oração sincera para a mãe dela, Odila, e aí registrado no mundo espiritual, Odila nem recebeu as emanações. Ela, por exemplo, foi evocada pela oração, provavelmente nem se voltava com outra vibração tão densa que não tinha nem como sentir a filha Everina, mas outros providenciaram e desvirtuaram a oração e para fazer aquele atendimento para ela. Isso tudo é muito importante a gente pensar e concatenar, porque quando a gente vai juntando com coisas que já estudou, que já leu e que até se lembra de um trechinho de uma outra obra, vai formando para nós uma consistência de perceber como é que se dá esse processo. Esse processo ele é comum a todas as pessoas, todas as pessoas. Não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo nos dá ferramentas para melhor compreender o fenômeno, mas é um fenômeno que ocorre em todas as pessoas, em todas as situações. Agora lá está lá no Oriente Médio, aquele conflito lá, tem muçulmanos fervoroso, honesto, correto, que acredita no Alcorão, que acredita em Maomé, que acredita em Alá, que está pedindo fervorosamente pela paz, ou pelo bem, ou por isso, por aquilo. E essas orações estão sendo canalizadas também aquelas faixas vibratórias, tem lá também o duplo superior, tem o isso, tem lá, e hierarquicamente, e essa assistência está sendo dada, e preparação. Não tem desamparado sob esse ponto de vista. Da mesma forma, lá, os judeus, né? Deve ter gente lá orando muito fervorosamente, que não tenha, que acabe logo esse conflito, que acabe com aquelas coisas, com o terror lá de quem mora em Israel, ter que conviver, estão convivendo já não sei quantos meses, todos os dias disparando alarmes para que tem que ir lá para os bunkers ou para não sei aonde, para a área de proteção, para evitar estilhaço dos mísseis, que são porque aquela coisa assim, pega um míssil e o míssil se fragmenta, e aí esses estilhaços é que geram as tragédias, e que, claro, Israel tem mais condições tecnológicas de enfrentar isso, mas também em outras áreas, inclusive lá no Irã e outros países ali, não tem essa condição, mas não importa, o conflito como um todo, ele existe.
né? É resultado de um psiquismo coletivo e de ação e reação que se repete há centenas de anos e não é de hoje. E não vai terminar de um dia para outro, né? Ele vai se dissipando. Isso é um processo lento e gradual. Cabe aqui, isso também fruto das nossas reflexões com estudos, de melhor compreender o fenômeno humano, de melhor compreender a civilização, de melhor compreender tudo isso, a lei de causa e efeito, ou não ficar assim restritamente. Onde é que está Deus que permite tudo isso? Que é isso? Deus, Deus. O Criador o criou, e o mal é uma criação humana. O equívoco é uma criação humana. Ela começa com a decisão do poder da vontade de cada um, que vai se somando ao poder da vontade de outros e vai se formando o quê? Um psiquismo, né, psíquico de dívida, de necessidade de reparação. E essa reparação só vai, começa a se dar quando há um processo de arrependimento. Não posso, como é que eu vou reparar um erro se eu não me arrependi do erro? Nem tenho consciência do erro que cometi. E muitas coisas que a gente faz, qualquer um de nós, comete erros sem consciência, porque não sabe que é erro, vai saber depois. Felizmente, nós vamos saber. Mas aí tem a graduação desses erros, desse somatório. Vamos adiante. Então, foi impressionante que ele conta o, esse sonho dele e agora vão entendendo assim como é que vai se dando o relato dele do que ele viu em desdobramento e o que aconteceu mesmo, que nós já acompanhamos com a leitura. Nós vimos como é que se deu aquele encontro. E aí ele passa a contar para a mãe de que ele sentiu no sonho sendo chamado, foi chamado como enfermeiro. Aí ele achava, estou sendo chamado como enfermeiro para dar auxílio para alguém. Então ele estava sendo invocado e ele estava sentindo, estou sendo chamado. Chamado aonde? Ah, vou até lá. Saiu, saiu do corpo sem perceber. Saiu e foi ao encontro daqueles que estavam chamando. Chega lá e vê uma sala úmida, fétida, né? Coisa, é uma maloca lá, não, uma capela, seja onde morava Santa Antonina com os filhos, e lá estava o Leonardo, a Antonina desdobrada e houve aquele encontro. E aí ele relata para a mãe que, achando que ia para um quarto de um enfermo, e foi numa cela mal iluminada e úmida. E com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou, ou seja, projeção mental dele, do que ele viu e o que ele achou que estava acontecendo. Então, tá, não fui para um hospital, não fui para um leito, mas fui atraído, invocação. E com os recursos. Bom, e era um perfeito cubículo de prisão, ele dizendo para a mãe, onde me surpreendi encarcerado, de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e uma infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta a aversão pelo réu de medonha catadura. Ou seja, ele sentiu o ambiente e viu um criminoso, né, de mau aspecto, Leonardo. E aí viu uma mulher que chorava. E ele teve uma sensação de pena por essa mulher, que é a Antonina. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Olha as impressões. A gente sonha e tem a impressão do que vê, parece que conhece. Um misto de ódio e sofrimento. Ele tá relatando em estado de vigília, ele está acordado já. Então não é assim, aquilo que tudo que ele viu, nem tudo ele se lembra. Ele não se lembrava que a Antonina tinha sido, e nem deveria, né? Veja só como é bom o sonho com fragmentos. Ele não se lembrava. Ah, e a Antonina foi aquela que eu com ela traí o marido dela e ele que me matou. Imagina a dor da psíquica. Ele teve a sensação de que conhecia essa Antonina e tinha uma impressão boa por ela, uma afeição por ela, e um ódio, né, uma repulsa pelo Leonardo, que ele chamava de criminoso. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto. Junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel.
Perguntava a mim mesmo, por que me não retirava de tão detestável presença? Mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Veja só as ligações de passado. Ele relata o que viu, mas ele, quando viu, sabia quem era a Antonina, sabia quem era o Leonardo, sabia a parcela de culpa dele também no episódio, mas também de vítima, porque foi assassinado por aquele que estava ali na frente dele. Ódio por um lado, pena por outro, mas uma determinada atração afetiva pela mulher. Quando acorda, as impressões, alguém que de repulsa e alguém que fazia bem para ele e por isso não fugiu de lá. Vejam só, então a balança, né? Mal percebendo que na realidade não fugiu de lá, porque psiquicamente estava atraído e provavelmente, não tem nem dúvida, né, que o Clarencio com a sua capacidade magnética, estava não prendendo ao lugar, mas envolvendo aquele lugar com o grande objetivo, que é o que aconteceu e vai vir a acontecer agora, adiante. E aí ele teve a sensação de querer sair, né, e não conseguia fugir, relato dele. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Ele queria dar no Leonardo e abraçar a ex-amante, né? A sensação que ele tinha, são sensações. Achava-me na expectativa quando o criminoso avançou para mim, com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me, ou seja, ela quis interferir para que não houvesse ali a, a briga física dos dois, e ele sentiu aquele momento em que ele se levanta e vai em direção a ele. E ele conta, eu estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo quando tentei uma reação à altura. Espírito, também quando a gente dorme, eu tive várias sensações em vários episódios de achar que ia ser assassinado, que ia, né? Claro que aí são situações que a gente vivencia, mas a gente não tem a consciência, estou sonhando em espírito, e espírito não morre nessa situação, não existe morte, mas não é aniquilado do seu corpo físico que vai impedir para que ele se mantenha naquele ambiente, porque vai levar um tiro, ou que vai isso, vai aquilo. Não, essa situação até não ocorre pelo desdobramento. Agora, claro que ocorre isso em corpo espiritual, perispírito, lá do outro lado, pode acontecer assassinato, sim, né? Desencarno, como a gente já viu em outros assuntos que nós já estudamos e abordamos aqui. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele, quando rápido apareceu um delegado policial. Olha a imaginação. Apareceu um delegado policial seguindo de dois guardas que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso, ou seja, os dois socorristas e o Clarencio é o delegado que mandou os dois policiais conterem o Leonardo. A sensação dele, a impressão era essa. Espiritualmente foi isso que aconteceu? Não, houve aquele encontro. A impressão para ele, o nível mental dele, por que delegado? Porque sabia, olha, o assunto estava inerente ao assassinato, estava isso, e ele era a vítima. E ele queria acusar o Leonardo, mas não acusou, mas também não tinha que acusar. Se aí aparece para ele uma figura, um terceiro, acompanhado de dois que levam o Leonardo, o que, que é? O delegado apareceu para botar ordem no ambiente e levou o enfurecido, que seria o próprio Leonardo. Engraçada essa parte, né? Mas são essas fantasias do nosso campo mental que a gente vai agregando coisas. O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve o meu agressor. Conteve o agressor, magneticamente eles envolveram o Leonardo para ser deslocado do ambiente, né? Que foi o que aconteceu. Obrigando-nos a sentar e vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada, em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Ou seja, ele ficou no ambiente, até por recomendação do
do Clarence, e o Clarence deve ter atuado, né, fluidicamente para que ele ficasse imóvel ali, sem reagir, e até que ele voltasse lá do que ele foi fazer, ficou um bom tempo lá com a Antonina até ela se recuperar. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado Clarence trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora, logo após, acomodando-me numa velha cadeira, aquela hora que ele pede para ele sentar e aguardar. E conduziu o jovem para o interior do cárcere. O cárcere foi lá, um ambiente, não, pronto-socorro, uma área de restabelecimento que foi o Leonardo. E a imaginação do Esteves achando, foi lá, foi preso, está preso, mentalmente, a gente cria essas coisas mentais, a gente tem que se dar conta disso, que também quando a gente está vivendo no dia a dia, tem muito das coisas que são, é o ânima, é o animismo, né? E isso acontece às vezes até em atendimento na corrente mediúnica. Claro que isso faz parte, não vai alterar o fundamento maior, não vai alterar a mensagem maior, que é do atendimento fraterno e tudo, mas a riqueza de detalhes que muitas vezes ela é fruto da nossa imaginação. Há coisas que nós lemos no Inácio e outras obras, né, até nessa aí, que também são fruto da fantasia junto do médium e do próprio espírito que está passando, agregando coisas para tornar a coisa mais plausível, que a gente vai chamar romanceada, né? Que vai dando alguns contornos. Mas isso não tira e não deve ser, dizem até os espíritos, o Odilon Fernandes, que é o mestre em mediunidade, né? Sempre diz, são coisas da alma, do ânima, fazem parte, elas são necessariamente, têm que fazer parte da vida do médium e até do espírito, que funciona como intermediário também do plano espiritual para chegar no médium. E isso é necessário. O que não podemos é dar vazão, isso diz Odilon, para interferência espiritual que vai truncar ou modificar a mensagem sob a forma de mistificação. A mistificação é a interferência de espírito para desvirtuar a mensagem. Saber mistificação na doutrina espírita é isso. Isso que está até no livro dos médios e várias obras são abordadas por vários livros, né? A gente tem que cuidar muito com mistificação, porque ela é sutil, lenta e gradual. Por que lenta e gradual? Ela sutilmente penetra no psiquismo do médium e vai interagindo com outros médios, interagindo na corrente. Isso não é um processo de um dia, é um processo lento, gradual, persistente, para desdobrar. Claro que o mundo espiritual vai fazer de tudo em desdobramento, em conversas com os médicos, os dirigentes, com aqueles que possam liderar o processo e aqueles que têm a vibração suficiente para interferir favoravelmente para desmistificar o ambiente espiritual. Mas isso a gente tem que estar sempre vigilante, né? Tem fases, tudo tem fases, as nossas relações, a nossa vida pessoal, os relacionamentos do centro espírita têm as fases, altos e baixos e tal, e a gente tem que sempre cuidar com esses momentos para isso não ser motivo de interferência e até de derrocada, né, da missão doutrinária, né? O, o espiritismo, ele não tem dono. A mediunidade, as nossas ações dentro de um centro espírita não tem dono. Quem nos comanda é Jesus. Jesus, sim, esse teria autoridade e mesmo assim não faz, não interfere. Mas nenhum médium, dirigente, ou líder, ou isso, aquilo tem o poder de se autodefinir como sendo o caminho, a verdade, é por aqui, é isso, e vai. E nem a entidade do alto age dessa forma. Entidade em nome do alto jamais vai dizer alguma coisa em que, olha, é assim, é claro que não quiser, que saia, que isso, jamais. Vai tentar sempre apaziguar, vai tentar sempre, pelo gesto fraterno, interagir e influir psiquicamente com uma vibração elevada.
estampou na fisionomia, após isso, a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorridos longos instantes de reticência, rematou. Depois, não consigo precisar as recordações. Ele está com a mãe dele contando o sonho, né? Sei apenas que me pus a correr em fuga para a nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Ele estava com o sentimento de que ele também seria preso, ou que é a sua parcela de culpa, aquela coisa. Houve, não se lembrava objetivamente, mas o espírito dele vivenciou a acusação da traição, e aí por isso foi envenenado pelo Leonardo. Ele tinha a parcela dele de culpa que também estava adormecida. Então ele sentia que em alguma coisa podia ter alguma acusação contra ele. Temendo o xadrez, acordei entremunhado e abatido. A velhinha, a mãe dele, né, que escutava atenciosa, comentou calmo: há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário, preocupado. A mãezia contemplou bondosa e acrescentou: meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com que simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga? E o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela, o Amaro? Então veja que a Zulmira, aquela que tomou, quando a Odila, Odila casada com Amaro, que teve o filho Júlio e a Evelina, aquela coisa que o Júlio morreu afogado. A Zulmira, por volta dos seus 25 anos, uma pessoa bem, segundo o relato ali, bem apessoada e tal, bonitona e tal, e o Amaro viúvo seduziu a Zulmira. Só que a Zulmira, ela havia sido noiva deste Mário, né, do Esteves. E a mãe do Mário, do Esteves, pergunta se não sonhou com a Zulmira, que havia sido noiva dele, e que ele não havia superado o abandono da noiva que optou por casar em segunda núpcia lá do Amaro com alguém que está mais maduro, né, com uma condição financeira, né, se entregou, renunciou ao noivado e ficou com o Amaro. Mas a mágoa do Mário, ele sentiu muito a falta da Zulmira e procurou colocar uma pedra. Vejam só assim, ó, aquele que tirou a mulher do Leonardo, hoje tem uma noiva que ele queria muito e que, por um detalhe, acabou optando pelo Amaro. E ele, com aquele sentimento de frustração, né, de vazio, de aquela coisa, né? A gente aí vejo só com esse pedacinho quantas coisas que a gente ouve, vivencia, que até acontece às vezes com a gente mesmo, a gente não para um pouco para pensar. Ah, mas não cabe ao espírita dizer assim, ah, isso aí deve ter abandonado alguém também, não é de graça. As coisas, lógico que elas não são de graça, elas se encadeiam na lei de causa e efeito. O mais importante é saber o que ocorre na nossa vida, no nosso ambiente, fortuitamente não vem do acaso. Tudo se encadeia de alguma forma. Ah, então eu tenho que dizer então para o fulano. Não, não tem que dizer nada. Tanto é que nem do sonho nem se lembra de tudo e nem deve se lembrar, vai fantasiar alguma coisa. É a comparação, é a situação tem que se resignar. A resignação, a aceitação né, do obstáculo, a aceitação da dor, ou da perda, e pensar o seguinte: quem sabe lá, posso ter minha parcela, né, eu acredito em vidas passadas, não é de graça, eu tenho que me superar nisso. Há alguma coisa que eu possa fazer para reaver a situação? Olha, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Agora, tem ele. Ela optou por outro relacionamento, está tendo já um casamento lá com a Mara, que não tem sido fácil, porque ela carregou depois aquela culpa e até a acusação, entre aspas, do Amaro, que ela negligenciou na hora do afogamento do Júlio, e espiritualmente sendo acusada
dia a dia pela Odila. E vemos aquela coisa que ela também dormindo se atormentava lá e tudo, e aí aquela situação que nós abrimos em alguns capítulos para trás. Muito interessante isso de a gente pensar. Lei de causa e efeito. Não servir para espíritas que ficam querendo encontrar causas e jogar, aí fica já no campo aquele não só da fantasia, mas da mistificação já ao quadrado, né? Aquela coisa de querer encontrar, para encaixar as coisas de acordo com a sua imaginação. Mas vale a mensagem, que não estiver ao nosso alcance, o que aconteceu que nós não contribuímos por uma situação que ela vem à nossa frente, pode ser o destino. O que é o destino? É tudo aquilo que nós não contribuímos por ação ou por omissão no presente. Aí o destino é um reflexo do passado, lei de causa e efeito. O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste. Depois da mãe dele achar que podia ser a Zulmira e tal. Quem sabe? Você nunca mais teve notícia da nossa antiga companheira? Não. Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, nos arredores, no mesmo bairro, onde o marido é ferroviário de importância. Lembro lá que o Amaro, né, foi ferroviário, e trabalhava com trilhos e tudo, a malha rodoviária. E lá no passado, antes da encarnação, ele foi trabalhou com ferro também. E com ferro, né, não se esqueça que ele trabalhou com lâminas de ferro, né, com adagas, com outras coisas mais, e que o que ele fazia no passado também era oportunidade para práticas até de assassinatos e outras coisas, com lâminas, né? Pega lá, provavelmente lá numa época lá das Revolução Francesa, parece que foi isso que se tem notícia cruzando esses fatos desse livro com outras informações dadas até pelo Chico Xavier. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade. Trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos. Aquela coisa, né? O sentimento dele. Ele, mais jovem, estava com ela por volta de 25 anos. Ela opta por um viúvo de seus 30 e tantos anos, mas já também com, né, com a vida feita e tal, e mais com 2 filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou, ver a mágoa, né? Mágoa retraída, que a gente guarda mágoas, né? De passado, aquela coisa, não sabe nem por que tem a mágoa, mas aí não consegue objetivamente perceber que é também causa, né? De graça, que né? As coisas aparecem na nossa vida, não é do nada, né? Então tem coisas de passado que ficam guardadas. O que a gente não pode é responder com a mágoa, né? E sim digerir as mágoas de autoaceitação, resignação, oração, cantar. Não é o não se relembrar, não se lembrar da perda que teve. Muitas pessoas passam por isso. Mas muitos casos, assim, até de pessoas que na idade, eu tive, né, uma tia, minha tia, 2 tias de outros 2 lados que morreram solteironas, assim, que tiveram também coisas de noivo, de abandono, de troca, ou o marido abandonou, não, o marido não, o noivo abandonou, então aquelas coisas, a frustração, aquela mágoa, aí se entrega, até se entrega, às vezes, até para a igreja, aquela coisa, se tornam religiosos, mas anulação da própria vida, da felicidade por uma perda que tiver. E desencarna lá, gente, aquela coisa de frustração, guardando essa coisa, que aí você, 56, 80 anos, lá está guardado do outro lado. Como é que vai reagir mais adiante? Não fez nada e foi abandonado. Aí nessa que foi abandonada, não teria aí um pretérito lá também? Olha para trás, aí volta mais 200 para trás. E assim ficam as coisas. Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Olha a mágoa, olha a ferida que está ali, né?
Creio que o melhor sentimento para eles dois, em minha vida íntima, é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Olha só, ele há pouco falando do homem que odiava, o Leonardo odiava ele, e que é aquele ódio, o homem em ódio, em pessoa que vinha ao meu encontro, queria me violentar, e ele agora descreve que guardou essa mágoa profunda e responde com ódio de toda a sua lembrança no seu coração contra uma que não fez nada para ele, fez uma opção, né? Vai saber, em detalhes se fez mal ou não, casou com outro, né? Não desejo revê-los, e francamente, se eu soubesse que residiam aqui perto, provavelmente ali no bairro, em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. Imagina, vou até me mudar para não poder encontrá-la. Louco para encontrar, né? Louco para ver. Para o inconsciente pulsando, querendo até reviver um passado. E transcorridos alguns instantes, ajuntou. Meu sonho foi um simples pesadelo, alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. Quantas pessoas têm pesadelo? E a gente tem isso, né? Foi o que eu não comi ontem. Foi aquela feijoada de ontem, ao meio-dia, que gerou de noite, não sei o quê. Foi aquela. Claro que isso facilita, muitas vezes até facilita, mas não quer dizer que não vai haver, ou que não houve o encontro espiritual. Por que que a questão alimentar, ela, às vezes, ela se conjuga com esses encontros espirituais de baixíssima vibração? Porque a questão alimentar não é impedimento para ir lá para baixo. Entenderam? A coisa não é a alimentação que faz a gente descer. A alimentação não é impedimento. Então, se eu beber bastante, se eu comer pesado de noite e tal, o encontro espiritual lá embaixo não é que vai ser atraído pela alimentação, ele facilita, ele não é impedimento. Agora, não vai ser bebendo bastante, ou sei lá, bebendo, comendo isso, aquilo, e muita carne, coisas pesadas de noite. Agora eu vou ser atraído a um duplo superior para realizar uma tarefa. Não, aí é um impedimento. Ele é objetivo. Não consegue, nem que queira. Por quê? Porque o que vai é o corpo espiritual. O corpo espiritual é a cópia perfeita do corpo físico. O corpo físico, na realidade, é a cópia, né? Mas nós levamos as toxinas junto. E esse processo não vai ser em poucas horas que vai se restabelecer, para se dissipar, para dar condição também que muitas vezes, quando há a necessidade e que nós vamos ter encontros em áreas intermediárias no mundo superior, somos intuídos outra, né, alimentação, mas os amigos espirituais vão agir quando for assim fundamental, não que a nossa ajuda, às vezes até, sei lá, encontro, né, alguma situação, vão ser intuídos a não ter determinada alimentação, a não ter determinados hábitos, até indisposição física, estomacal, para não ingerir determinado alimento para se preparar para uma situação. Melhor ainda é quando nós temos consciência, né? Pô, eu quero. Não, rotineiramente, de noite, alimentação mais leve sempre, né? Não fazer isso, não fazer aquilo. Uma vez por outra, tá bom, aí também faz parte do processo. O mundo espiritual vai respeitar esse poder da vontade, esse poder do livre-arbítrio nosso, aí é aquela coisa das nossas ondas, né? Os poderes, aí vai ter vai baixar mais, mas tem que dar a chance ao plano espiritual superior para poder interagir junto conosco, para que possa ter esses encontros melhores durante a noite. Agora, necessariamente, se houver esse clamor lá para baixo, não vai ser alimentação um impedimento, vai ser um facilitador. Interessante isso, porque a gente às vezes fica acusando a alimentação, como ele fez, né? Intoxicação alimentar. Quantas vezes a gente diz que o pesadelo foi ontem que eu comi, tive isso. Não, facilitou. A senhora então sorriu, desapontada, e aduziu: cá por mim. Estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono,
procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu: o relógio é inflexível. O sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de duas crianças às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Ele era enfermeiro, tinha essa cirurgia, né? Duas cirurgias que ele ia auxiliar, ele estava designado a acompanhar a cirurgia como enfermeiro. E, claro, aí dá aquela coisa, junto desculpa e junto isso, e aí a gente está sempre procurando desculpa para não pensar em tal assunto. Mas é interessante o que vai acontecer depois aqui da tentativa de interferência. A gente vê assim, também é outra situação que os bons espíritos respeitam. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsediantes interrogações. Tá? Aí o André Luiz com as dúvidas e perguntas para fazer para o Clarence. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina. Amar e Zulmira, mencionados por enfermeiros, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Claro que eram, né? E mais do que isso, né? Uma daquelas senhoras que foram, mulheres que foram junto com a Antonina visitar o Marcos e um outro filho, uma dessas muito provavelmente tenha sido a Zulmira e o Amaro, que não foram designados naquele momento, lembra que não disseram o nome, aí que foram também visitar os seus filhos. Expunha-me à inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu, registrando minha estranheza, informou: já sei o teor de tuas interrogações, André. Realmente o nosso novo amigo foi noivo de Zumbira. A senhora obsediada que conhecemos pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. Ela sentiu mais segurança com um homem mais maduro, embora viúvo e tal, certo? Ganhando melhor, né? Pensou um pouquinho no futuro e também estava bom. Se não tivesse bom, não ficaria, né? Ah, agora se é amor, não importa. Tudo é relativo e tudo entra um componente de todas as relações. Não é essa coisa tem o chavão, é o amor verdadeiro. Não existe uma construção de coisa de respeito, né? De afeto, de interação, né? E a gente vai botando. Se vai fazer a separação de todas essas coisas nas suas caixinhas, é muito difícil de uma relação passar por todos os 100% das coisas que a gente acha que se encaixam de acordo com o que a gente projeta mentalmente. Não, tá? E essa situação nas relações, elas têm que ir até você. Ah, fruto de tal relacionamento que foi bom, foi muito importante, gerou uma prole, tá, com esse filho, com aquela filha, ou os filhos, ou não gerou nada, e durou tanto tempo, foi importante, e aí o que que fica? Fica o respeito, fica a coisa, fica a experiência, isso tudo não vai se anular do ponto de vista espiritual, jamais, né? Vai agregar para outras compreensões. Enquanto isso, a gente está no mundo dos encarnados, na crosta, né? Ah, pô, vai para o mundo espiritual. A gente vai para o mundo espiritual e passa a ter outras relações afetivas, agregando a outras que deixamos para o passado, e vão ter aquele reencontro, assim como a gente tem o reencontro aqui, reencontro lá, e não necessariamente ter consciência plena do reencontro do que é de quando. Vai ser por grau de afinidade. E assim vai se chamar lá, então lá do outro lado, casou com outra isso. Até pode. E acontece. Ah, mas as coisas vão. A superação não está lá. A gente viu o próprio Odilon, né? O Odilon desencarnou em 73 e a mulher dele foi agora, em 2000 e tanto que desencarnou, muitos anos depois.
e ela chega lá do outro lado, católica, e tudo, foi agregada, e tudo. E aí outras coisas que ela diz para o Odilon depois, e tudo, e aí disse que recuperando, né? E ela tinha que ficar ainda se recuperando, ficou lá algumas semanas se recuperando em uma casa de saúde, lá, hospital. E, Odilon, e aí, o que que tu faz aqui? Um mês depois, tá, e aí ela coloca uma dúvida. Ele estava evitando dizer algumas coisas e ela, não me diz que tu tá com outro, quer dizer, casou de novo, né? O que e claro que o Diogo estava no outro, né? Um outro espírito. Não quer dizer que ele não pudesse, mas não estava nessa, nem está nessa na vida ativa desses relacionamentos mundanos mais. Então, ela questiona para ele, mas acontece com muitas situações que se percebe espiritualmente do outro lado que estão constituindo outra família. Muitos casos, muitos, muitos, muitos. A reação do outro lado não necessariamente seja aguda, porque eles até nem se lembram. Ou chega lá do outro lado e vê o ex-marido e já está com outra coisa. Você parece até que eu conheço. Isso aí, objetivamente não liga como marido, não necessariamente. Pode até acontecer naquele esquecimento, daquela loucura do, tô onde é que eu que estou encarnado, está encarnado do outro lado, não estava desencarnado. E aí essa amnésia, esse esquecimento, ele também faz parte. Mas existe casos que chega do outro lado ou que em desdobramento vê com outro, existe. Tem reação? Tem. Alguns casos tem. Alguns casos tem. Tem casos que até a manifestação de pessoas aqui, ainda encarnadas, e que têm acesso a alguma informação lá do outro lado, às vezes o ex-marido, eu conheço um caso que é um ex-marido, que é esse, porque veio bem no objetivo, foi muito assim, e aí juntou com até o comportamento da viúva aqui anos depois. E estava lá, era meio mulherengo e tal, mas já estava bem constituído lá com, com outras lá, né? Não sabendo detalhes, mas estava com outra vida. E a viúva, que é nos primeiros anos, aí, 2, 3 anos, aquela coisa, viúva, então, missa, e vamos fazer isso, eu viúva, hoje, aqueles elogios só. Daqui um pouquinho modificou o comportamento dessa viúva e começou a se relembrar de coisas que até o aprontador lá do outro lado aprontava aqui também. Então, teve algumas coisas que ela passava, aquela coisa da educação antiga, né? E de deixar passar. E começou a se relembrar de coisas que fez aqui, outras, algumas traições, e começou a ter uma repulsa com ele. Começou assim, alguém que citava, nem fala isso do teu avô, não fala do teu tio, não fala do. Eu até, sabe de uma coisa? Eu nem sinto mais o que sentia, começou assim, esse distanciamento. Fruto do quê? Notícia, fofoca existe no mundo espiritual e aqui também, tem lá também, desdobrado, ter as notícias, vai ver o campo mental, projeção, até assistir cenas, né? E ver, volta para o corpo acoplado, não é aquela maravilha, começa a ter aquele distanciamento. Já vai adaptado até quando desencarna aqui, já desencarnou, né? Mas ele vai chegar, já é outro cenário, né? É assim. Vai ficar o outro. Existem casos que ficam ligados, e aí vai ter. Tem. Até são histórias bonitas e que ficam esses atrelados, e até, felizmente, se utilizam de amigos espirituais para interagir. Não fico fazendo aquele papel do obsessorzinho, de querer, mas para fazer essa interação, né, momentos disso, daquilo, ficam ligados durante um bom tempo na preparação para que, no momento derradeiro, haja o reencontro lá do outro lado. São histórias bonitas. Não dá para saber se é maioria ou não é maioria, mas há casos assim, né? E aí é incrível porque então esse enfermeiro vai para o hospital, a mãe fica pensando e ela fica pensativa com o sentimento que essa senhora, que é a mãe dele, ela na realidade
é um espírito mais elevado que se preparou para receber os filhos que tem, né, entre eles esse, sabendo das situações pretéritas. Então, ela traz para o coração as impressões. Quando ela faz aquela coisa, olhou o semblante dele de manhã e fez a pergunta, eles pensam assim, é do nada, não é do nada, provavelmente durante a noite sabia que o filho estava enfrentando uma situação pretérita para descortinar outras, para uma mudança de vida espiritual, que é o que vai acontecer mais adiante, que a gente vai ver com esse resgate dele de compreender. Aí, aquilo que eu estava falando, nós vamos saber objetivamente? Não. Mas a resignação, ela passa a confortar mais quando nós temos essa reaproximação. E isso acontece durante a noite. Por que durante a noite? Porque não tem como, no período de vigília, nós sabemos objetivamente tudo, nós íamos ficar loucos, nós íamos enlouquecer. Tá? A gente soubesse todo o nosso passado e se a gente tivesse objetivamente informações que elas têm que ficar adormecidas, e lenta e gradualmente, à luz da compreensão desses insights durante a noite, nós acordarmos em estado de vigília, uma outra impressão diante dos fatos que a gente está vivenciando, ou pensando, ou enfrentando. Passado falam, no presente acham-se enredados numa teia de compromissos que eles reclamam resgate. Né? E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolve, perguntou Hilário, admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor Clarence com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus que o abençoasse. Anotávamos-lhes que as reflexões na mente preocupada, quer dizer, a mãe varrendo a casa. Uma das coisas que a gente sempre está falando, né? O que está fazendo? Varrer também é varrer também, varrer pensando que sonhou, pensando que tem que fazer, coisa, desejar uma situação boa para quem esteja passando por uma coisa, desejar emitir algum raiozinho daqueles que não vai, talvez a importância não vai ser, que venha se somar com outras coisas. Isso é fazendo alguma coisa. A tarefa do dia a dia está ali, está capinando, cortando a grama, está recolhendo o lixo, fazendo coisa, está limpando o chão da casa, tirando o pó, fazendo alguma coisa. Aquela coisa que não necessita da gente um trabalho mental para fazer aquilo. Veja só a diferença, né? De fazer mecanicamente uma coisa e a gente ocupar a mente com essas outras coisas. A vassoura que ela estava fazendo estava orando para o filho. Nós vamos ver agora a diferença também da influência disso para quando a gente tem que ter concentração na tarefa. Tem essa diferença. Ao ficar sempre orando, eu falei, não, tem coisas que nós vamos ter que dar energia direta para aquilo ali, concentração, foco. Mesmo como agora, estou aqui falando, né, a leitura, concentração, é pensar no que está lendo, pensar em coisa, conectar para poder melhor aproveitar o momento de outros assuntos, outras abordagens, outras lembranças virem à tona. Mas se não tiver com foco, nem vem a lembrança e mal o que está lendo vai conseguir assimilar. Foco. Então, tem coisas que a gente tem que ter foco, outras a gente pode substituir e agregar essas coisas. As coisas que a gente faz mecanicamente, preciso dar uma determinada atenção, mas vamos substituir desejo, pensar, meditar, por que está enfrentando tanta coisa, como é que deve estar o fulano, e aquele caso, depois eu vou me lembrar, vou mandar uma mensagem, ou vou não sei o quê, né? E essas coisas a gente tem que, isso é muito importante para aproveitar, porque a cabeça está sempre pensando, sempre, sem aquela coisa do vazio absoluto, né? Não existe, mas é, digo assim, de ficar sem foco, essa coisa, né? O que vem, vai. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como um tênue esguicho de luz. Olha a oração dela com a vassoura na mão. Clarencio abeirou-se dela, transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegaram o coração. Sempre quando a gente ora, não vai faltar um amigo espiritual.
próximo do nosso ambiente ou à distância, ligado mentalmente, a registrar e mandar alguma energia. É por isso que quando a gente ora, pensa de uma forma elevada, vem em nosso benefício alguma sensação de leveza. Interferência dos amigos espirituais. Todos nós temos isso. Todas as pessoas, principalmente quando invocam essa, essa, essa força transcendental. Em seguida, o orientador Dola apresentou o generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir, admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé, quer dizer, espiritualmente conhecida, foi designada também já para ter isso, tem as suas ligações e provavelmente essas emanações chegaram até ela e essa interação com o coração também não é o acaso, né? São coisas que se interligam. Abraçamos-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou. Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura lugar ou o objeto a que se imanta o coração. Ouvimos o orientador, aquietamos-nos e tal. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam nossas experiências. O que é isso aqui? Queria o Hilário, o André Luiz, ou até, né, acontece de outros espíritos, vamos seguir lá ele lá no hospital, como é que vai ser a cirurgia dele com aquelas crianças, como é que é o comportamento dele ali. Essa interferência ia interferir no foco dele. Imagina só o foco de trocar um instrumento, de trocar sei lá, uma coisa que está auxiliando o médico, a equipe multidisciplinar numa cirurgia, ou uma medicação, ou um soro de tantos por cento, aí vê lá, 5%, mandou de 3%, coisa, e uma modificação quando o foco está fora do que está. O alerta do Clarencio não convém, não é nessas horas. Melhor é de noite ou nessas horas que nós estamos mecanicamente envolvidos em coisas que pouco vai importar a nossa atitude mental de centralizar o pensamento e o campo mental. Interessante isso porque muitas vezes a gente pode achar assim, tá, mas os espíritos protegem, mas eles vão proteger também da interferência, não só de espíritos que possam obsidiar, interferir equivocadamente, mas da interferência indevida de tirar o foco, de tirar a atenção quando a gente está numa atividade que é essencial, que é, né? Imagina só se aí está lá a gente fala tanto de piloto de avião, mas quem é mais importante ou tão importante é o controlador de voo que fica nem tão dentro, nem vão dentro do avião, controlador de voo que vai passar lá uma coordenada equivocada, sem foco, alguma coisa. Quantos acidentes que poderiam ocorrer? Ou de interferir, botar na mesma, né, na mesma rota de aterrissagem ou decolagem, que vai interferir uma outra nave que foi dada autorização, e aí não, para, me enganei, não tem isso, é foco. Isso e milhares de outras situações na nossa vida humana. Interessante isso que passa não é interessante, é isso que ele quis dizer e é isso que importa. Mas a gente tem que aproveitar muitas das coisas que a gente faz mecanicamente e agregar no pensamento outras. Lavar louça, limpar o chão, fazer um negócio ali, manda o carro, botou lá, isso, aquilo, ocupar a mente, né? Isso aí, pessoal. Lamentavelmente passamos de novo ali do horário. Nós vamos procurar, então, cortar mais essas coisas para não emendar muita situação. Levar nosso Sim, pensamento. não. Alguém quer falar?
Não, não, eu ia dizer por mim, não, pode seguir bastante. Não, mas é que tem que ter um pouquinho de horário para as pessoas ficarem. Até porque depois fica muito, ninguém vai pegar essas gravações e botar. Quando eu me lembro de alguma coisa que eu vou. Às vezes eu fico com umas dúvidas que vêm depois, disse tal coisa, faltou dizer tal coisa junto, né? Eu vou lá ver, boto velocidade duas vezes, né? Porque eu não tenho paciência de ficar ouvindo. Isso aí, então, pessoal. Nós vamos, então, elevar nosso pensamento em gratidão ao alto, em gratidão a Jesus, aos amigos espirituais da Casa Lucas de Assis, a todos os nossos mentores, levando o nosso pensamento ao Altíssimo, em gratidão, que é o que fazemos toda semana. É o que pouco, talvez, a gente faça no nosso cotidiano e o que muito a gente tem ainda a aprender. Quando abrimos a nossa alma através da oração, colocamos muitas rogativas, pedidos, né? Clamamos por situações adversas que nós vivenciamos e pouco, às vezes, a gente agradece a tudo que funciona bem, a nossa saúde, os nossos órgãos, as nossas células, encadeadas num processo sincronizado, nos dando a condição de se expressar e de seguir a nossa tarefa aqui na crosta terrestre. Agradecer as coisas que temos e o que muitos e muitas pessoas têm tão pouco. Por todas essas situações, elevamos o nosso pensamento ao Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí.